Glória a Deus, aleluias. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Quantos têm sido sustentados por Deus nesses dias, diga aleluias. Glória a Deus, abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 10. Quero louvar o Senhor pela vida do Ricardo, que está aqui conosco, mais uma vez, três vezes, já 3 vezes nesse ano, Ricardo, olha só que bênção, no dia 1º, no último domingo, e agora, isso é bênção, está de viagem amanhã para o Maitá, para uma temporada lá de 1 ano, e ficamos felizes pela vida dele, pela presença dele. Também, estou vendo o irmão Jaime aí, ladeado das moças, irmão Jaime é um rapaz pródigo, o negócio dele é mulher, literalmente, irmão Jaime, para não deixar dúvida, irmão Jaime tem as filhas todas mulheres, menos um, Jó, e tem as netas, tudo mulher, menos um também. Ele, para não falar, olha, eu discrimino o sexo masculino, ele teve pelo menos um filho e um neto, mas isso é... Aleluias. Mas isso é bênção de Deus, irmão Jaime? Isso é bênção de Deus. Deus nos dá os filhos, nos dá os netos, sejam homens ou mulheres. O que importa é que sejam tementes a Deus, como se vê, está ali, todo cercado pelas suas netinhas, graças a Deus, glória a Deus. Isso é bênção de Deus, é favor do Senhor sobre a vida daqueles que temem a promessa, cumprimento das promessas de Deus sobre a vida daqueles que amam a Deus. Vamos ler alguns versículos, vamos ler do versículo 29 até o 36, de Números, capítulo 10. – 29 ao 36. Disse Moisés ao Babe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse: dar-vos-ei, vem conosco, e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém ele respondeu: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. Tornou-lhe Moisés: ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acampar no deserto e nos servirás de guia. Se vieres conosco, fartemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhes deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousava, dizia: volta, Senhor, para os milhares de Israel. Podeis sentar, queridos. Amados, quero vos falar nessa noite que nós somos aqueles que estamos caminhando no deserto para o lugar da promessa. O texto que nós lemos mostra um momento de um encontro, de um momento em que um filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, estava prestes a despedir, ou estava a despedir de Moisés. Durante algum tempo, o próprio Reuel, ele também esteve com Moisés, inclusive aconselhou Moisés, percebendo situações que precisava de uma atitude melhor. E percebemos que não só o sogro de Moisés, mas também o seu cunhado, fica com ele durante um tempo, durante um período. O deserto é um lugar de passagem. O texto que nós lemos, Moisés diz assim, estamos de viagem para o lugar que o Senhor disse, dar-vos-ei.
Então, Moisés estava dizendo para o seu cunhado: olha, o nosso destino não é aqui. O deserto não é a nossa chegada. Nós estamos indo para um lugar diferente desse. Nós estamos sendo cuidados pelo Senhor no deserto. Mas o fato é que deserto é deserto. E ninguém vai se sentir fortemente atraído pelo deserto. Ninguém vai dizer: olha, eu tenho um sonho de morar no deserto, né? As pessoas têm um ideal um pouco diferente de deserto, né? A ideia de paraíso que nós temos difere muito da fisionomia de um deserto, né? Da geografia de um deserto, do conteúdo de um deserto. Mas sabe, queridos, mesmo assim, Moisés, ele chama aquele rapaz, aquele seu cunhado. A resposta dele não é positiva. Eu não sei o que acontece, porque o texto não é explícito em dizer, em afirmar, se o argumento de Moisés prevalece ao argumento daquele homem. Na verdade, Obed, o cunhado de Moisés, tinha um argumento interessante, era válido. Ele diz: olha, minha família não está aqui, os meus parentes não estão nesse lugar, eu preciso voltar para o meu povo. Amados, nós somos aqueles que estamos caminhando no deserto. A caminhada da fé, a chamada para a salvação, para o Evangelho, para a eclésia, é uma chamada para um deserto. É verdade que muitas vezes isso tem sido mal entendido. Tem sido mal entendido, talvez pela perspectiva que nós temos, de achar que nós estamos sendo convidados para um paraíso, que nós já estamos num paraíso. Talvez o motivo dessa confusão também seja a ênfase que se dá na ministração, nas pregações, porque muitas vezes os pregadores querem fazer acreditar que quando você aceita Jesus, você já entra no paraíso. Então as coisas já começam a funcionar a mil maravilhas, porque há tanta pregação aí que diz: olha, venha para o Evangelho, e a sua vida vai ser transformada completamente, você vai ficar rico, né? Eu já vi algumas pregações que a pessoa diz: olha, você tem um pequeno empreendimento, então você vai se tornar dono de um supermercado. Você tem um açougue, você vai se tornar dono de um frigorífico, né? Coisas desse tipo. Então há toda uma sedição estruturada na pregação do Evangelho para convencer as pessoas. Para convencer as pessoas e dizendo: olha, isso aqui não é o deserto, isso aqui é o paraíso. Mas o fato é que nós não estamos no paraíso. E a chamada do Evangelho não é para o paraíso aqui nessa terra. Aqui é deserto, não é o ponto de chegada, não é o objetivo. Isso aqui é o caminho. Moisés diz ao Obed: olha, nós estamos de viagem, nós vamos passar um tempo no deserto. E por mais que Deus fosse provedor, e de fato Deus o era, provedor no deserto, a Bíblia diz que durante aqueles 40 anos, aquele povo não faltou nada a eles, nem mesmo a sandália para eles calçarem. Nós vivemos num mundo onde há muita gente que falta de tudo, sim ou não? Nós vivemos num mundo que há pessoas que não têm o que calçar, não têm o que vestir. Anos atrás, um rapaz entrou aqui por aquela porta. Ele estava praticamente nu, ele só tinha uns trapos assim, aqui e ali, né? E ele ficou ali sentado, e nós oramos, ministramos na vida daquele homem, era um jovem ainda, depois ele veio fazer parte da membresia da igreja. Então tem muita gente nesse mundo que não tem o que vestir, tem muita gente nesse mundo que não tem o que comer. As autoridades falam que há milhões de pessoas na terra que não têm o que comer durante um dia. Passa um dia para o outro sem comer. Esses dias nós estávamos ouvindo um pastor convidado nosso aqui, o querido pastor Carlos, né? E ele estava dizendo que passou fome na vida dele. E nós sabemos que muita gente passa fome.
Mas sabe de uma coisa, querido? Lá no deserto ninguém passou fome. A Bíblia diz que todos os dias descia o maná do deserto. A Bíblia diz que ninguém andou nu no deserto, porque nem mesmo as roupas deles ficaram rustidas ou se rasgaram. Não faltou água, porque em alguns momentos até mesmo de uma rocha, Deus fez sair água, Deus fez sair torrentes, porque é uma promessa de Deus. Há uma promessa que mesmo no deserto se fluirá mananciais de águas vivas. Mas também isso não é motivo pelo qual nós vamos começar a pregar, olha, venha para o Evangelho, porque aqui tudo vai virar mil maravilhas. Não. Moisés é um homem coerente com o chamado, coerente com a ministração. Eu vejo na argumentação de Moisés os princípios, os argumentos que motivam o convite para uma caminhada pela fé. Moisés tem argumentos que são argumentos válidos para a caminhada para a fé. Nós estamos de viagem. Olha, o destino não é aqui. Nós estamos indo para Canaã, mas aqui é o deserto. Eu não posso pregar, eu não posso tentar te convencer nesta noite que nós estamos em Canaã, porque de fato nós não estamos. A palavra de Jesus foi muito explícita. Jesus era um pregador honesto. E como tal ele diz, no mundo tereis aflições. E tenha bom ânimo. Eu venci, vocês vão vencer. Jesus estava falando para os seus discípulos. Estava falando para aqueles que tinham abraçado a fé. E ele não falseia a realidade. Ele deixa claro para aqueles homens, para aquelas mulheres, para aqueles que o seguiam, que eles ainda teriam aflições. E mais do que isso, ele é tão explícito que ele diz assim, olha, o mundo vai odiar vocês, porque ele também me odeia. O mundo, muitos de vocês vão ser presos, alguns de vocês vão ser açoitados. Há um Pedro que estava determinado a seguir Jesus, ele estava determinado, estava declarando que seguiria Jesus. Ele diz, olha, de fato você vai seguir. E ele diz, você vai ter que beber do cálice que eu bebo. E ele diz, eu quero beber, porque o convite de Jesus era para a eternidade. E Jesus fala, de fato você vai beber do cálice que eu hei de beber. Sabe, amados, nós estamos sendo chamados para um evangelho que tem uma perspectiva da eternidade. O nosso olhar é voltado para a eternidade. O argumento de Moisés era para o seu cunhado, olha, nós vamos para Canaã, a terra que Deus prometeu a nós. E se você for conosco, tudo aquilo que o Senhor vai fazer conosco, tudo aquilo que o Senhor tem para nós em Canaã, todo o bem que o Senhor tem para nós em Canaã, também nós daremos a você. Sabe, queridos, o convite do Evangelho é isso. Nós estamos de viagem, estamos indo para um lugar, e da mesma bênção que o Senhor vai dar a mim, também Ele quer dar a você, a eternidade, as mansões celestiais, a salvação que está reservada para nós em Cristo Jesus. É isso. Nós não podemos nos deixar mover por outro tipo de pensamento. Olha, eu acho que esse discurso não é mais o que as pessoas querem ouvir. Algum tempo atrás eu vi um líder de uma grande igreja no Brasil dizendo que a igreja dele faz sucesso. E a igreja dele tem enchido dia após dia, porque eles entenderam o que as pessoas querem ouvir. E eles dizem, nós pregamos aquilo que as pessoas querem ouvir. E ele faz uma comparação com a pregação, inclusive da igreja católica, olha só. Parece uma ironia, mas ele estava comparando a igreja dele, a igreja evangélica, a igreja católica. Fala, sabe por que as pessoas estão saindo da igreja católica e vindo para a nossa igreja? Porque enquanto a igreja católica está falando de uma coisa lá do céu, para depois que as pessoas morrerem, nós estamos pregando coisas aqui da terra, para enquanto eles estão vivendo, e é por isso que a nossa igreja está enchendo. É verdade que há uma promessa de bênção
de Deus para aqueles que estão no deserto. Para nós que estamos caminhando no deserto, nós não vamos ter a falta do pão. Nós teremos o que vestir e o que calçar. Porque Jesus diz assim: se vocês tiverem com o que comer, com o que vestir, estejam satisfeitos. Então essa é a base do chamado de Jesus. Na verdade, Jesus está praticamente prometendo que não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir e o que calçar, mas mais além do que isso, Ele não está prometendo nem para mim nem para você. Ele não está prometendo para mim e para você riquezas, amém, queridos? Quantos entendem isso? Ele não está prometendo para mim e para você honra, Ele não está prometendo para mim e para você prestígio, glória. Tudo isso pode acontecer na vida de um homem, na vida de uma mulher que ama, que serve a Deus, é fato que pode acontecer. Quantas pessoas Deus tem chamado que se tornaram notáveis, quantas pessoas que amam a Deus que são ricas, quantas pessoas que amam a Deus que são famosas, isso é um fato. Mas isso não é compromisso de Deus para a minha vida e nem para a sua. Deus não se compromete a me fazer rico, Deus não me compromete a fazer famoso. O que ele se compromete, o que a palavra, que esse livro se compromete comigo, é que se eu aceitar Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, quando terminar o deserto, quando terminar a caminhada, quando chegar ao objetivo, que não é aqui, eu serei recebido por Ele na sua glória, na eternidade. É isso que Ele promete, e é isso que Ele diz que é a glória reservada para aqueles que amam a Ele. Porque me parece por demais incoerente que aquele que se despiu de toda honra e de toda glória, de todo o poder que Ele tinha diante do Pai, e desceu para ser um homem pobre, para ser um homem humilde, para ter uma profissão simples, esteja se comprometendo de fazer de mim e você pessoas ricas, poderosas, e que o Evangelho, então, esse é o objetivo do Evangelho. Quero afirmar para você nessa noite, não é isso que o Evangelho promete a mim nem a você. Ele promete a mim e a você ter paz, Ele promete a mim e a você vencer o deserto, Ele promete a mim e a você que se nós estivermos firmes, inabaláveis na fé, nós não vamos perecer no deserto. As nossas sepulturas não serão nas areias do deserto. Nem todas as pessoas que saíram do Egito entraram em Canaã. Às vezes as pessoas dizem que daqueles que saíram do Egito, que entraram em Canaã, somente há 2 pessoas, Josué e Calebe, mas isso não é a verdade, não é isso que a Bíblia fala. Somente os homens que tinham mais de 20 anos, desses que tinham mais de 20 anos, só 2 entram. Mas é claro que havia adolescentes, é claro que havia crianças que saíram do Egito, e eram multidões, incontáveis, não se sabe quantos, e que entraram em Canaã. Né? Havia muitos que entraram, que saíram do Egito, mas de 20 anos para cima, somente esses 2 entraram. Mas sabe, queridos, e o fato é que esses 2 entraram. Nós vamos passar por esse deserto. Muitos de nós vamos experimentar a morte aqui mesmo, enquanto nós estamos vivendo. Mas alguns não vão sequer passar pela morte, porque a palavra do Senhor diz que nem todos verão a morte, e muitos serão transformados, serão arrebatados na vinda do Senhor Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, isso para mim não importa. De verdade. Não faz a menor diferença se eu serei arrebatado ou se eu descerei a sepultura aqui nessa terra. Mas o que eu estou olhando é para Canaã. Não essa Canaã terrestre, mas a Canaã celeste. É para lá que eu estou caminhando. Os meus olhos estão voltados para lá. Então o primeiro argumento de Moisés é: olha, fica conosco, porque se você ficar conosco, todo o bem que o Senhor vai nos fazer lá em Canaã, você também fará parte dele. Então esse é um argumento para aqueles que pregam a palavra. Olha, vem estar conosco, porque nós estamos caminhando para receber um prêmio que está reservado a mim
e não somente a mim, porque o apóstolo Paulo prega dessa maneira, diz assim: olha, eu já combati o meu combate, eu acabei a minha carreira e guardei a minha fé, e desde já estou aguardando uma coroa de honra, uma coroa de glória e uma coroa de justiça que o justo juiz dará a mim naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então o apóstolo Paulo termina a sua palavra, a sua pregação aos irmãos lá, aos irmãos espalhados em todas as igrejas, fazendo um convite a continuar nesse combate, a não desistir, a persistir. Mas ele usa um outro argumento com seu cunhado Obed, e ele diz: nós precisamos de você aqui. Sabe, queridos, há um motivo pelo qual nós recebemos a fé em Cristo Jesus. Às vezes nós entendemos que a chamada para essa caminhada no deserto é somente para pegar a nossa mochila e caminhar junto com a multidão. Mas sabe, Moisés usa um argumento interessante para Obed. Ele diz: você conhece esse lugar, vamos conosco, porque você vai dizer para nós o lugar aonde nós vamos colocar as nossas barracas, aonde nós vamos nos acampar. Nós precisamos de você aqui conosco. Sabe, queridos, há um convite para a eternidade, há um convite para a salvação em Cristo Jesus, mas nós não podemos nos esquecer que o Senhor nos chamou para um propósito, amém? Quantos estão entendendo isso? Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus te chamou para um propósito. Há uma comissão, há uma responsabilidade, há uma imposição. Às vezes nós olhamos para o apóstolo Paulo e diz assim: olha, foi imposto a mim pregar o Evangelho, e eu tenho pregado o Evangelho, e tenho pregado com todas as minhas forças, e tenho pregado a grego, a bárbaros, a servos, a livres, e tenho feito de todas as maneiras, e tenho me esforçado para que de alguma maneira, para que de alguma forma eu consiga ganhar alguns. Irmãos, a grande questão é: será que a chamada do Evangelho para nós é simplesmente para nós entrarmos nos céus? E a hora que nós entrarmos lá dizendo: olha que maravilha, eu cheguei aqui, passei pela porta, alguém pregou para mim, alguém me pregou o Evangelho, alguém orou por mim, alguém jejuou, alguém pagou um preço. Mas quando nós olhamos para as nossas mãos, elas estão vazias, porque nós não nos atemos às responsabilidades da chamada. Obed talvez fosse o guia perfeito, conhecia aquela terra. Eles estavam acampados naquele momento junto às montanhas de Midian, lá onde morava o sogro de Moisés. Então aquele homem era conhecedor do lugar, saberia conduzir o acampamento. Mas cada um de nós temos um talento, meu irmão. O talento daquele homem era ser guia, mas o seu talvez seja a palavra, talvez o seu seja a pregação. Talvez você não vá ser um erudito na pregação, talvez você não seja um homem do púlpito, um homem para pregar às multidões, uma mulher, uma jovem, uma moça, um rapaz. Quando a gente fala homem e mulher, talvez os mais jovens pensem assim: não, então não chegou ainda o meu tempo, né? Eu ainda tenho tempo, ainda não sou bem um homem, ainda sou um adolescente, eu ainda sou uma criança, eu ainda sou uma menina, ainda não sou bem uma mulher. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor tem chamado crianças, até mesmo crianças. O Senhor tem chamado adolescentes e jovens. O Senhor chamou Samuel, ele era uma criança. O Senhor chamou Josias e colocou ele sobre o trono de Israel, ele tinha só 8 anos. E ele chama Jeremias e diz: olha, Jeremias, você vai às nações, e sob a tua palavra as nações vão se levantar e nações vão cair. Mas Jeremias então diz: Senhor, quem sou eu? Sou apenas uma criança. E o Senhor diz: não diga sou uma criança, porque aquilo que eu coloco na tua boca você vai falar. Então o que importa não é a minha idade, não é a sua idade,
mas é sobre quem eu estou falando, é sobre o conteúdo, é sobre aquilo que está dentro de mim. E quando aquilo que está dentro de mim vem de Deus, então se levanta, se edifica e se lança por terra e se destrói e cai. Sabe, queridos, o argumento para a chamada do Evangelho para a minha vida, para a sua vida, é a utilidade. Amém? O primeiro é: venha, siga, haverá um prêmio para você. Há prêmios para todo. Há um tesouro reservado para todos aqueles que estão no caminho, que estão em viagem, que estão indo para Canaã. E o segundo argumento é: você não ficará inútil, você não ficará com seus braços cruzados, haverá um propósito para a sua vida. Há muita gente morrendo nesses dias porque não tem um propósito para a sua vida. Quantas pessoas estão totalmente desanimadas, quantas pessoas levantam pela manhã e não sabem o que vai fazer naquele dia, não tem um propósito. Quantos jovens estão vivendo uma vida sem propósito? Mas saiba de uma coisa: quando nós estamos envolvidos no arraial de Israel, quando nós estamos no meio do povo de Deus, nós sabemos o propósito de Deus para a nossa vida, porque Ele mesmo revela. É Ele quem diz: meu filho, eu tenho te chamado para pregar, meu filho, eu tenho te chamado para ministrar, meu filho, eu tenho te chamado para cantar, eu tenho te chamado para tocar, eu tenho te chamado para contribuir, eu tenho te chamado para ser um tijolo na edificação espiritual, eu tenho te chamado para fazer a diferença. Esse é um argumento, nós precisamos entender isso. Deus não nos chama para ficarmos de braços cruzados. Deus chamou o Aurélio, e o Aurélio, por acaso, está sendo um policial na Polícia Militar do Estado de Goiás. Deus me chamou, e durante boa parte da minha vida eu fui um professor, tive profissões diversas, mas sabe, a essência do chamado de Deus para a minha vida não era estas coisas. Isso é do transitório. E Deus chamou também você que está aí, Senira, o Josemar, Deus chamou o Wagner, Deus está chamando a Yasmin, né? Deus está chamando essas meninas. E é preciso dar uma resposta ao chamado do Senhor. Eu não sei o que Robebe falou no fim da conversa, eu sei que ele falou no meio, porque no meio da conversa ele diz: eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa. Sabe, queridos, às vezes os nossos argumentos são válidos, não são inválidos. Às vezes os nossos argumentos são todos consistentes. Eu tenho uma família, eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho filhos para zelar, eu tenho uma família para ser pai, para ser mãe. Mas sabe, queridos, por que não pegar a sua família e trazer para dentro do acampamento de Israel? Obebe poderia fazer isso, buscar sua esposa, seus filhos e trazer para o acampamento do povo de Deus. Afinal de contas, esse povo estava em viagem, tinha um destino, tinha um lugar para chegar. Não faltaria comida, não faltaria água, não faltaria sapato, não faltaria vestidos, não faltaria vestes. Meu irmão, às vezes nós nos prendemos a tantas coisas, às vezes nós nos prendemos a tantos sentimentos, às vezes nos prendemos a carreiras, às vezes nos prendemos a perspectivas que são meramente humanas e dizemos: eu não posso servir a Deus, eu não posso servir ao Senhor porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou médico, eu sou professor. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus coloca nas suas mãos instrumentos, amém? A sua carreira de médico, a sua carreira de professor, a sua carreira de policial, a sua carreira de oficial do exército, Ricardo. Tudo isso pode ser instrumento nas mãos de um Deus que age através de nós. Daniel se tornou um homem de responsabilidade no Império Babilônico. Se tornou um ministro do imperador ímpio. E mesmo sendo ministro do imperador ímpio, aquele homem serviu ao Senhor de uma forma inigualável. E não somente ele, mas os seus 3 amigos. Então o chamado de Deus não é incompatível
com a nossa posição de pai, com a nossa posição de mãe, com a posição de trabalhador. Não, não. Pelo contrário, Deus nos chama para fazer a diferença, Deus nos chama para impactar aonde nós estamos. Hoje eu encontrei um rapaz lá na barbearia, e ele veio me cumprimentar, alegre, e eu apresentei o Ricardo para ele, diz, aquele ali é meu filho. E ele diz assim para o Ricardo, eu conheço seu pai há muitos anos, seu pai foi professor meu quando eu ainda era adolescente, em 2 cursos, num curso técnico e depois na pós-graduação. Isso foram muitos anos. E ele perguntando, e aí professor, como é que estão as coisas? Eu falei, deixei tudo, né? Hoje não tem mais nenhum vínculo. A minha carreira está encerrada, toda a minha carreira acadêmica, de pesquisador. E interessante que ele falou assim, agora o senhor vai se dedicar somente às questões da igreja, né? Ele falou desse jeito para mim. Não foi eu que disse para ele, né? Mas sabe, queridos, as pessoas ficam sabendo das coisas. Às vezes nós não precisamos dizer para eles, alguém diz, não se iluda. Lá no seu trabalho tem gente falando, olha, aquele rapaz ali é um crente, olha, o José Mário é um crente, esse homem é um homem de igreja. Tem gente dando testemunho a respeito de nós. E eu disse para ele, falei, Adriano, é verdade, agora eu vou dedicar ao que mais interessa, chega destas coisas, chega, foi muito bom, foi importante, enquanto durou, e agora eu vou dedicar integralmente ao Evangelho. Sabe, queridos, o Senhor nos chama para fazer a diferença onde nós estamos, mas nós devemos entender que estamos caminhando no deserto. Aqui não é o nosso lugar de chegada. O objetivo de uma vida não é isso aqui. O objetivo da minha vida nunca foi ser professor ou ser um profissional de qualquer área. Estas coisas eram circunstanciais, eram instrumentos, era bagagens enquanto eu estava caminhando no deserto, eram ferramentas enquanto eu estava caminhando no deserto, era fonte de auxílio para a minha caminhada. Mas sabe, queridos, essas coisas passam, nós não podemos nos apegar a elas, nós não podemos achar que fomos chamados exclusivamente para estas coisas, porque elas vão passar. Não importa quantos anos você vai exercer a sua carreira, vai chegar um momento que você não vai conseguir mais exercer. Estava ouvindo hoje no noticiário que o ex-ministro Lewandowski foi convidado para ser ministro da Justiça, um homem que fez 75 anos no ano passado. 75 anos no ano passado. Mas sabe, ele vai aceitar, sabe por quê? Porque afinal de contas, a glória para muita gente é o poder secular. Com 75 anos, vai cuidar da sua própria vida, dos filhos, dos netos, até de bisnetos, né? Com 75, dá para ter bisneto. Para que esse homem vai se envolver com estas coisas? Sabe, amados, quando nós confundimos, quando nós trocamos o ponto de chegada pelo processo, pelo trajeto, pelo caminho, nós começamos a tomar esse tipo de decisão. Observe, eu não estou dizendo que isso é pecado, de jeito nenhum. Eu não estou dizendo que isso é errado, de jeito nenhum. Porque há muita gente que poderão ser úteis, mas o que eu estou dizendo é que tem gente que a única perspectiva, o único objetivo dele é uma carreira. E ele vai morrer trabalhando. Ele vai morrer trabalhando, porque ele não sabe fazer outra coisa. E aquele rapaz, o Adriano, diz, o senhor tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa que te motiva. Eu disse, tem muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa e as coisas que eu tenho para fazer são urgentes. Meu amado, a palavra do Senhor nesta noite nos chama a um convite do Evangelho. O convite do Evangelho é, vamos caminhar, porque nós estamos caminhando para chegar no nosso objetivo. O nosso ponto de chegada não é o deserto. Nós estamos caminhando para Canaã celestial. E Moisés levanta o acampamento, e quando eles levantam o acampamento, ele diz assim, levanta-te, Senhor.
E a Bíblia diz que a nuvem da glória do Senhor levantava do acampamento e ia adiante de Israel. E quando chegava ao lugar de parada, a Bíblia diz que Moisés dizia assim: ó Senhor, volta-te para os seus milhares, para os muitos de milhares de Israel. E a Bíblia diz que a nuvem da presença do Senhor descia sobre o acampamento de Israel, sobre a tenda da congregação. Meu irmão, é isso. É para isso que o Evangelho nos chama. Nós estamos no deserto, mas a nuvem da presença do Senhor está nos cercando, está nos cobrindo cada dia das nossas vidas. Nós estamos caminhando não para o lugar incerto, nós sabemos para onde vamos, nós sabemos aonde vai chegar, há um prêmio que nos aguarda na linha de chegada. E quando nós estamos caminhando nesse deserto, a presença do Senhor está conosco. A presença do Senhor está nos guardando, a nuvem da presença do Senhor está nos cobrindo, os muros de fogo e de proteção do Senhor estão em nosso derredor. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam em volta daqueles que temem o Senhor, e o Senhor os livra de todo mal. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena sair das nossas casas, nessa noite de quinta-feira, estar aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque onde nós nos reunimos, nós somos o arraial de Israel. Quando nós nos reunimos aqui, o Cleuber cantou o hino aqui, a Lanuce cantou, o Cleuber Filho tocou a bateria, a pastora Senira orou com a igreja, você orou aí onde você está, você deu testemunho para aqueles que estão aqui, que vale a pena estar nesse lugar. E isso por si só já é um grande testemunho, já é uma grande coisa. Imagine que as pessoas passassem aqui nessa rua e não vissem nenhum de vocês que estão sentados nesse banco. Então elas poderiam dizer assim: olha, o que aquele pastor está fazendo ali não interessa a ninguém, olha só, está pregando para bancos. Significa que o que ele está fazendo, que o que ele está falando não tem valor nenhum. Você já pensou nisso? Você já pensou que a sua presença aqui nesta noite é um testemunho, é um trabalho a favor do reino de Deus? Saiba que é. Você nessa noite, nesse lugar, você é uma lenha na fogueira do Espírito Santo de Deus aqui. E para que o fogo do Espírito arda, é preciso ter lenha junto com lenha, lenha sobre lenha, porque o Espírito de Deus vem de tempo em tempo para atiçar o fogo, e quando ele vem, não importa se você seja um graveto fino, ou se você seja uma lenha grossa, o fogo que arde em um, contamina o outro, passa para o outro e vira uma grande fogueira. Aqueles que entrarem nesse lugar vão olhar para o rosto das pessoas aqui e vão notar uma coisa diferente. Talvez vão olhar para a irmã Glória e vai sentir algo de Deus na vida dela. Talvez no final desse culto, quando nós dermos a bênção apostólica, a bênção pastoral e terminarmos esse culto, uma pessoa poderia estar ali e você seria um instrumento de Deus para chegar naquela vida, para dar uma palavra, para dar um consolo, para oferecer a ela uma oração. Então Deus pode te usar, mas é você que decide. Há um convite feito, o convite é: vem, estamos em viagem, vamos junto. O motivo é: você é útil à causa do Evangelho. Você não foi chamado para uma causa pequena, mas você foi chamado para uma causa grande. Quantos dizem amém? Há um fogo do Espírito de Deus querendo arder. Há um fogo do Espírito que está buscando lenha seca para crescer, para tomar volume. E quando esse fogo arde, todos aqueles que se achegam são aquecidos pela presença e para a glória do Senhor. Quando nós lemos em Atos no capítulo 2, a palavra diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? Cada um estava na sua casa? Não, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Entenda isso, querido. Ser chamado para fazer parte do arraial de Israel significa andar junto, significa estar junto.
Quinta-feira é um dia bom para estar em casa, uma noite boa para estar em casa como qualquer outra noite. Mas quinta-feira é uma noite maravilhosa para nós estarmos aqui. Nós cantamos um corinho antigo, e aquele corinho diz assim: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Nessa noite eu marquei o encontro com Deus, mas nessa noite eu também marquei o encontro com você. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós estamos juntos, diz o apóstolo Paulo numa carta aos Coríntios, um tem palavra, o outro tem doutrina, o outro tem línguas, o outro tem discernimento, o outro tem visão, o outro tem revelação. Pastor, mas cadê a visão? Cadê a revelação? Cadê as línguas? Cadê a doutrina? A doutrina está aqui. Aleluias. Um tem cântico, o cântico já foi ministrado, sim ou não, Cleber? Cadê a profecia? Eu digo, a profecia está aí, profeta do Senhor, amém? Cadê a visão? A visão está aí, homem de Deus. Cadê a ciência? Revelação? Está aí com você. Ah, pastor, mas isso não tem acontecido na minha vida. Então abre a tua boca e diz: Senhor, eu quero que o Senhor me usa. Senhor, eu quero que o Senhor me dê palavra de profecia. Senhor, eu quero que o Senhor me dê palavra de revelação. Eu quero que o Senhor me dê revelação, discernimento de espírito, ciência, dom de cura, porque eu quero ser um instrumento poderoso e útil. Porque a chamada do Evangelho para a minha vida precisa ser impactante. Quando nós entramos nesse ano de 2024, ainda antes de entrar, a minha oração persistente de cada madrugada diante do Senhor é: Senhor, em 2024 eu preciso ser mais útil. Em 2024 eu preciso ser mais impactante. Em 2024, Senhor, eu preciso de um renovo na minha vida. Eu não quero ser o homem velho de 2023. 2023 passou. O Cleber disse que tem gente que acha que nem passou, porque ainda está embalado. Mas sabe de uma coisa? 2024 precisa ser diferente. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ter mais unção da parte do Senhor. Eu preciso ter uma palavra mais impactante aqui neste altar. E eu preciso ter uma palavra mais impactante onde eu estiver. Porque eu não prego somente aqui nesse púlpito. Quando eu cheguei na minha casa hoje, depois de ter conversado com aquele rapaz na barbearia, eu fiquei pensando: gente, eu tinha que ter pregado mais para o rapaz, eu tinha que ter pregado mais para aquele jovem. Então eu mandei uma mensagem para ele, e dizendo como fiquei satisfeito, feliz de ter encontrado ele lá. E mandei um link do YouTube, diz: olha, você pode ouvir mais da palavra, do ministério que o Senhor tem colocado na minha mão, lá nesse canal do YouTube. Tá? Sabe, queridos, Deus nos dá oportunidades para pregar o Evangelho. E o apóstolo Paulo diz: eu tenho pregado o Evangelho, e cabe a mim pregar a tempo e fora de tempo. Cabe a mim pregar o Evangelho quando eu estou lá no ponto de ônibus. Cabe a mim pregar o Evangelho quando eu estou dentro do carro, lá daquele rapaz, daquele motorista lá do Uber. Cabe a mim pregar o Evangelho quando eu estou na fila do supermercado. Cabe a mim pregar o Evangelho quando eu estou no elevador. Cabe a mim pregar o Evangelho quando eu estou caminhando lá na feira. Cabe eu pregar o Evangelho quando eu estou no trabalho, onde quer que eu esteja. Porque esta oportunidade às vezes não vai se repetir. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Nessa noite, nós estamos reunidos nesse lugar, e a presença de Deus está aqui. Quantos creem que a presença de Deus está aqui? Quantos entendem que o Espírito de Deus te trouxe aqui nessa noite para um propósito? Amém? Você crê nisso? De verdade? Você crê que o Senhor te trouxe aqui nesta noite para falar do seu coração? Quantos ouviram a voz do Espírito aqui nesta noite? Diga assim: eu ouvi. Aleluias. Mas eu quero orar. Se você quiser vir aqui à frente para receber uma oração, nós vamos estar orando. Enquanto o grupo de louvor vai adorar o Senhor com um cântico, você pode sair do seu lugar, pode vir aqui. Nós queremos orar pela sua vida, ministrar na sua vida. Ministrar um renovo do Espírito na sua vida. Ministrar uma unção de autoridade.
ministrar uma unção de poder sobre a sua vida. Nós estamos no deserto. O deserto é um lugar penoso. Às vezes o sol é quente demais. Às vezes a noite é muito fria, né, Mike? O Mike tem dia que sente muito, mas muito calor. Eu não sei se tem algum momento que ele sente frio, mas calor eu sei que ele sente, porque ele fala comigo. Mas esse dia ele mandou uma mensagem para mim, acho que foi quarta-feira, sei lá. Era 4 horas da manhã, nem sei se era 4 ainda, dizendo: eu estou chegando do monte agora, lá da Serra das Areias. Falei, o Mike está disposto, né? Passou a noite inteira na serra, né? O dia ainda ia amanhecer, ainda não era nem 4 da manhã. Sabe, queridos, o Mike não está desfrutando da melhor condição de saúde dele, não. Esse calor que ele sente é tudo por conta de uma hipersensibilidade neurológica. Ele tem um problema chamado neuropatia. É isso, né, Mike? E às vezes isso faz ele sentir como se fosse ondas de calor. E dói, ele fala que dói. Às vezes o som dos instrumentos, especialmente dos instrumentos, dói, ele põe até uma coisa no ouvido. Tem gente que pode pensar, o Mike não quer ouvir, né? O que está acontecendo no culto. Não é isso, ele procura filtrar um pouco, porque isso mexe com os nervos dele. Mas saiba de uma coisa, Mike, persista, não desista. Aqui não é Canaã, é deserto, não é ponto de chegada, aqui é lugar de transição. A promessa de Deus não é para esse lugar, é para lá. Mas fica firme na presença do Senhor. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas quem sabe depois de amanhã, semana que vem, talvez o mês que vem, o Senhor vai olhar para você e vai te levantar e vai te dar saúde. Mas se isso não acontecer, declare na presença do Senhor que nem a vida nem a morte poderá te separar do amor de Cristo. Nem o deserto, nem o frio e nem o calor do deserto. Declare isso na presença do Senhor, porque o Senhor vai olhar para você com compaixão e misericórdia. E a graça do Senhor vai chegar na sua vida. E a unção do Senhor vai te fortalecer. Se a cura não acontecer na sua vida, mas a graça, o poder e a força do Senhor vai te fortalecer. Mas há um lugar preparado para mim, para você e para todos que amam a sua vida. Eu quero te convidar aqui à frente, Mike. Quero convidar também o Ricardo. O Ricardo tem tido uns problemas com